Paz do Senhor, minha irmã. Paz do Senhor. É um privilégio estar aqui falando sobre esse departamento tão importante que realmente a igreja tem que abrir esse espaço, né, para divulgar mais, para ter mais contato com esse departamento. Então, eu gostaria que a irmã se apresentasse para os nossos ouvintes. Eu tenho certeza que muitos já viram no banner também, mas muitos não sabem como, né, a irmã se envolveu e teve esse contato aí com um projeto. E então, você apresenta e depois a gente faz as perguntas aí decorrer da programação. Conseguem me ouvir bem? Estão me ouvindo? Amém? Sim, muito bem. Amém. O meu nome é Thaís, né? Como alguns já conhecem, e já faz 2 anos, né? Que vai completar 2 anos que nós estamos à frente do trabalho com as crianças aqui na AD Camobi, né? E junto com as congregações, né? Equador, São Marcos e Palma. E, na verdade, no início é desafiador, né? Qualquer coisa que você faz na obra do Senhor é desafiador, independente se é para criança ou se é para adulto. Né? Porque nós temos o temor à palavra do Senhor, então a gente quer ser obediente e fiel àquilo que Deus está nos dirigindo, né? Mas desde quando a gente iniciou o trabalho, eu sou formada, né, em pedagogia, sempre trabalhei com criança, né? Já lecionei em escola na parte de educação infantil. Porém, assim, isso não é o que me leva nesse caminho espiritual, porque a igreja, o envolvimento na igreja é totalmente diferente, né? Então a gente sabe quem dá as habilidades, quem capacita é o nosso Deus. Então, se eu tenho uma formação, ela vai me ajudar, vai me auxiliar, sim, mas não é o principal, né? O principal que tem nos ajudado nessa caminhada na frente desse trabalho, né? Não só eu, juntamente com a irmã Suelen, com meu esposo, que também está sempre comigo, o Maxi, é realmente ter intimidade com o Senhor. Isso é importante, irmã. Buscar o conhecimento da palavra do Senhor, porque, como vocês falaram, o nosso Deus é um Deus que ouve, né? O tema, né, do programa hoje é esse, ele é um Deus que ouve. E quando nós nos colocamos diante do Senhor, ele nos atende, ele nos responde, como diz lá em Tiago 4, né? Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, assim, a gente tem que se permitir ser dirigido pelo Espírito Santo, porque se a gente for pelas nossas capacidades humanas, a gente não consegue, porque existe uma batalha espiritual. E aí, muitas das vezes, o que a gente enfrenta no departamento infantil? É uma falta de ajuda. As pessoas não querem. É isso aí que eu gostaria de fazer a pergunta, né? Eu sei que a irmã se apresentou aí para os nossos ouvintes, mas uma pergunta de praxe que a gente sempre pergunta para os nossos convidados é realmente o que fez que a irmã foi, assim, impactada, né? Por Jesus, por Deus, né? E o que a irmã está impactando neste momento. Então, decorrer aí, a irmã já se apresentou e também falou sobre como é a importância de nós termos esse sentimento que não vem de nós, mas vem de Deus. Então, nessas 2 perguntas eu faço para a irmã. O que impactou a irmã no início da sua vida e o que a irmã está impactando aí a segunda pergunta é o que a irmã está impactando outras vidas através desse ministério tão glorioso, tão importante para a igreja. Servir ao reino de Deus, né, é um dever de todos nós como cristãos, né? Verdade. Isso não é algo para nos aparecer, para dar glória para nós, porque a glória é para Ele. Nós somos meros instrumentos na mão dele. E Jesus sempre foi tão fiel a mim, desde a minha infância, desde a minha adolescência. Eu cresci na igreja, sempre amei servir a Deus. Então, tudo que eu faço hoje é pouco diante do nosso Deus, que é tão grande. Então, assim, tantos milagres, tantas coisas que ele realizou na minha vida. Então, nosso Deus não é um Deus de troca. Nós fazemos por amor a ele e a palavra do Senhor. E uma das coisas que me atraiu para o Ministério Infantil, para estar à frente desse trabalho, se envolver, foi, assim, depois que eu tive a minha filha, a Mariana. Eu vi uma necessidade, sabe, de envolver ela nas atividades da igreja, porque ela é a primeira criança que eu tenho que evangelizar, né? Ela foi a ovelhinha que o Senhor colocou nas minhas mãos. Então, assim, antes de eu evangelizar lá fora, primeiro eu queria o quê? Ensinar ela os caminhos do Senhor. Então, desde bebê, ela tem 4 anos.
desde bebê, assim, eu tenho a rotina de ler a palavra do Senhor para ela, de colocar louvores de adoração na nossa rotina diária, para que ela entenda que existe um Deus no céu que cuida de nós diariamente. E aí, quando a gente vai para fora, vai, né, estar à frente de um trabalho com as crianças, vai evangelizar, você vai junto com a sua família. Porque a minha preocupação com a minha filha é não negligenciar o meu tempo com ela. Então, antes de eu me envolver em qualquer coisa lá fora, na igreja, evangelismo na rua, sabe, o meu papel como mãe, como serva do Senhor, é conduzir ela, né, nesse caminho, colocar a palavra de Deus no coração dela. E aí, o que eu quero dizer hoje? Que como pai, como mãe, nós temos esse dever, porque às vezes nós queremos terceirizar, e é o que acontece nas igrejas. Os pais querem terceirizar para a igreja, na escola é a mesma coisa, quer terceirizar a educação para o professor. Então, assim, esse papel de conduzir a criança no caminho do Senhor é do pai e da mãe. Deus instituiu o homem como o quê? O sacerdote do lar. E a mãe, o quê? Auxiliadora. A mulher, ela vai auxiliar na administração da casa. Então, esse papel de pai e de mãe, de ler a palavra, de colocar o temor ao Senhor na vida da criança, somos nós. Porque essa geração das crianças, ela não é a geração... Muitos falam assim, ó, é a geração lá do futuro, mas é a geração de hoje. Porque as crianças podem fazer a diferença na vida das famílias hoje, através de um gesto, porque tudo que a gente ensina para a criança, se a gente fala todos os dias a mesma coisa, elas gravam, porque elas têm uma memória muito boa, então é muito mais fácil a gente impactar a vida de uma criança, mudar um pensamento, inculcar um pensamento na mente dela, do que de um adulto já formado, já com várias ideias, com vários pensamentos. E na frente do trabalho com as crianças, Deus tem impactado a minha vida, e junto com toda a equipe que a gente trabalha, até mesmo os irmãos que estão sempre com a gente, eu creio que vocês também sentem isso, o Senhor, Ele tem mostrado que Ele ama as crianças, porque nos cultos infantis que a gente faz, nos cultos kids, nós vemos e nós sentimos a presença de Deus, assim, ó, num louvor infantil, sabe? E aí, quando a gente chega nesses ambientes, seja evangelização na rua ou dentro da igreja, eu chego num lugar, num ambiente, uma criança que nunca me viu, nem me conhece. Ela vem, me abraça, me beija e diz assim: eu te amo, tia. E aí, quando quando eu vejo isso, eu sinto o cuidado de Deus na minha vida. Deus me impacta de forma tão grande através de gestos assim de uma criança, que um adulto, muitas das vezes, não tem a capacidade de fazer isso. Porque lá em Mateus diz assim, ó, Mateus 18, no versículo 2, ó. Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E aí, quando eu vejo uma atitude de uma criança que vem e me abraça, mesmo sem me conhecer, eu entendo esse versículo. Por que Jesus fala que o nosso coração tem que ser como o de uma criança? Porque uma criança, ela olha para a gente sem julgar. Diferente o adulto. Muitas das vezes a gente faz as distinções. A gente primeiro olha para a aparência. A gente olha pela forma que a pessoa vai falar, se ela vai ser educada ou não. A criança não. A gente chega e, sem te conhecer, ela vem, te abraça, te beija. E esse é o amor de Jesus. Esse é o coração de Jesus. Então, o ministério infantil é algo assim, ó, maravilhoso. Eu acho que todo membro de uma igreja, né, do templo, uma pessoa que serve num templo, né, porque a igreja somos nós. Eu sou igreja na minha casa, na rua, com a minha vizinhança. Tem o dever de se envolver no ministério infantil, amando, cuidando, zelando dessas crianças, porque uma criança, ela normalmente, ela tem atitudes erradas,
entra para um mundo, talvez, da criminalidade, muitas das vezes até mesmo da prostituição, porque ela foi ensinada a isso. Não é porque ela quis, porque uma criança ela é inocente. Então, ela teve exemplos que a conduziu para isso. Agora, se eu, como igreja, vou até essas crianças que não têm assim um ambiente familiar cristão, eu tenho assim a oportunidade de ganhar essa criança e tirar, né, da mão do diabo, né? Porque o diabo ele quer o quê? Corromper as crianças hoje para que lá no futuro o mundo esteja pior ainda do que já está. Então, e para quem tem as crianças já na igreja, que já cresce, que já está ali, ó, inserida no ambiente da igreja, que já tem os pais cristãos, né, que já cresceram no caminho do Senhor, já conhecem a palavra, nós precisamos inserir o devocional diário dentro de casa. Ler a palavra do Senhor, irmãos. Muitas das vezes você pensa assim, eu não sei falar, eu não sei lidar com criança, eu não tenho recurso. Irmãos, peça ajuda ao Espírito Santo, porque o Senhor, Ele capacita. E é algo tão simples. Você abre a tua Bíblia, senta com a criança, muitas das vezes nem sentada, às vezes ela está brincando e você pega um capítulo da palavra do Senhor e começa a ler para ele. E ali o Espírito Santo vai estar agindo e trabalhando. Eu tenho essa rotina aqui em casa. Muitas das vezes Mariana está brincando no quarto dela, e às vezes eu tenho assim, eu sento e aí eu falo, filha, eu vou ler uma palavra do Senhor para você agora, tá? Então eu pego a Bíblia dela, né, que já tem uma linguagem mais infantil, e aí eu começo a ler para ela, e aí aí eu coloco um louvor e a gente começa a adorar juntos, e isso tudo brincando. E muitas das vezes, ela tem 4 anos, ela já me surpreendeu. Essa semana retrasada, eu tenho o costume de levantar e ela acorda, e eu falo, filha, vamos agradecer ao Senhor pelo dia, vamos pedir ao Senhor para nos guardar nesse dia, vamos dar bom dia para Jesus. E aí a gente tem esse hábito. Quando foi um dia, eu estava preparando o café, ela me chega na janela e ela fala, beijo, tchau. Eu, filha, você está falando com quem? Eu estou dando bom dia para Jesus, mamãe. Então, olha que lindo, sabe? Um gesto simples, uma atitude simples, porque Jesus, ele está a todo momento, né, ao nosso lado. Então, assim... Aproveitando, irmã, interrompendo também um pouquinho, só porque a irmã está entrando num assunto que eu sou um pouquinho polêmico, né, em relação a muitas coisas, mas eu gostaria que eu ver a sua opinião sobre isso, né, como a irmã trabalha numa área, né, secular, onde cuida de crianças, de pessoas que não são evangélicas, e nós temos maioria do nosso público aqui também é um público que não é evangélico. A gente tem sempre um cuidado especial, e eu acredito que a irmã também tem no seu departamento, em relação a quem colocar para estar junto a cuidar das crianças. Não é qualquer um que vai lá e dá uma aula. Não, o culto não é um cultinho, é um culto que aonde eles vão sentir a presença de Deus, aonde vão ser instruídos pela palavra do Senhor, onde o Espírito Santo vai ali fazer uma grande obra que muitas vezes não tem na sua casa. Durante a semana é uma correria e os pais querem transferir essa responsabilidade para um culto, e diz até que é cultinho, vamos lá, deixa eu do meu tempo, as professoras que se virem. Então, não é de qualquer maneira que nós estamos entrando numa área onde que estamos educando as crianças através da palavra de Deus. Existe um preparo, existe um interesse, existe uma forma, um coração voltado para isso. Então, como a gente sabe que muitos lugares, não é o nosso lugar que é o melhor, pode ter entrado pessoas com influências erradas, que pode até, por esta oportunidade, dar uma aula errada, porque o culto infantil pega qualquer um ali e coloca lá, se uma hora essa pessoa está fazendo algo errado, colocando pessoas, colocando as crianças na prova, e eles vão levar para os seus pais. Não, como assim? Então, o que a irmã entende sobre isso, esse departamento tão importante, não sei se fiz entender, né, de estarmos preparando pessoas para esse departamento tão sério, tão importante nos nossos dias atuais?
O que a gente precisa mudar é a mentalidade, né, das pessoas. Se você sente, por exemplo, se você sente o desejo e a vontade de estar se envolvendo no ministério infantil, você tem que entender que não é só ir ali no culto e contar uma simples historinha. Hoje eu tô no culto infantil. Hoje eu que vou ministrar o culto. Então eu não me preparo durante a semana, eu não oro. Porque são crianças, né? Então pode ser uma coisa bem rápida, bem simples. Só que a gente tem que entender que o Espírito Santo também age no meio das crianças. Então, assim, eu, por exemplo, desde que eu me comprometi com o Ministério Infantil, não era porque eu ia fazer um culto, eu estava na escala, um culto para crianças, que eu não me preparava em oração, em jejum, porque existe uma batalha espiritual. Quantos cultos infantis que eu fui ministrar e, sabe, a gente sente uma tensão, sempre tem alguma coisa que atrapalha aqui, a gente vive uma guerra, né, no dia, quando a gente vai ministrar a palavra do Senhor, mas também quantos cultos que eu ministrei a palavra e que verdadeiramente eu tive que me controlar, porque eu sentia a presença do Senhor, sabe? No louvor, na palavra que é ministrada. E entender que o culto infantil não é um culto que necessariamente a gente precisa só cantar hinos infantis. É um culto como se fosse de adulto também. E nós devemos conduzi-lo o quê? As crianças à adoração. Então, é ensiná-los eles a orar, a fechar os olhos, a colocar a mão no coração, a ter reverência à palavra de Deus. Então, assim, hinos da harpa, são os nossos hinos, né, da Assembleia de Deus, que são hinos tão lindos, que têm letras tão lindas que falam profundamente ao nosso coração, louvores também de adoração, sabe? Um momento de oração, você coloca um louvor, sabe? E vai conduzindo aquelas crianças a orar, e não a repetir aquilo que você está falando, mas você já vai profetizando sobre a vida dessas crianças. Então, se eu não me preparo antes, como que eu vou conseguir chegar lá e conduzir esse culto? Não. E aí, o que acontece? Muitas pessoas desistem de trabalhar no departamento infantil porque fala que não tem jeito. Por quê? Quando chega no culto, as crianças correm, as crianças se agitam, as crianças falam, e isso é normal de qualquer criança. Só que quando você para conversar, a pessoa se preparou o quê? No sábado à noite só. E aí, chega no domingo, ela não se preparou em oração durante a semana, ela não procurou o quê? Parar para ler a palavra do Senhor e pedir ao auxílio ao Espírito Santo para te conduzir um tema, para você preparar os recursos necessários para administrar esse culto, a história que vai ser contada. Então, assim, o que precisa haver dentro da igreja, de todos da igreja, não é só de quem trabalha com o Ministério Infantil, porque uma igreja unida, ela consegue avançar, né? É mudar a mentalidade de achar que o culto infantil é um tempo de entretenimento para as crianças, é só para os pais poderem assistir o culto, né? Tranquilo e sentadinho lá dentro da igreja, e começar a ver eles como também pessoas, né, que Jesus ama e que também eles podem ser cheios do Espírito Santo e através da vida deles, assim, eles ganharem amigos na escola, a vizinhança. Então, assim, o que eu quero deixar hoje aqui para os irmãos que estão ouvindo e que estão assistindo é que possamos mudar a nossa mentalidade, a nossa visão, né, para o Ministério Infantil da igreja, né? Quando vocês souberem que tem evangelismo, né, na rua, vai, se voluntarie, vai, porque as crianças, elas têm um coração como o de Jesus, e elas amam, assim, sem pedir nada em troca. Foi como eu falei, às vezes você está num dia ruim, mas você recebe um abraço de uma criança, você recebe o abraço de Jesus, você recebe o abraço do Espírito Santo. Então, assim, às vezes a gente pensa que todo o trabalho é em vão. E isso eu me questionei por muito tempo, porque você chega no culto e às vezes as crianças se agitam tanto e aquilo te deixa um pouco perdida.
mas quando chega o momento do louvor, quando chega o momento da palavra, o Espírito Santo ele vai confirmando, né? E a gente vê aquelas crianças, sabe, se sentindo amadas, acolhidas. E às vezes o mundo faz isso, e a igreja muitas das vezes falha nisso. Mas eu creio num tempo que estamos vivendo um tempo diferente, né? Que o Senhor tem levantado, né? Pessoas, homens e mulheres que têm prazer em fazer a obra do Senhor e não para agradar homens, e sim para agradar a Deus. E eu creio que as nossas crianças, elas serão cheias do Espírito Santo. E se você, você que está ouvindo, que é um homem ou uma mulher, procure se envolver com as crianças da sua comunidade. Tenham esse cuidado de acolhê-las, porque às vezes a gente tem uma criança do nosso lado que está precisando ser abraçada, está precisando de uma palavra, e a gente, como igreja, não consegue enxergar. E muitas das vezes estamos tão envolvidos no nosso trabalho diário, na nossa corrida da semana, serviço de casa, trabalho externo, e esquecemos de verdadeiramente cumprir aquilo que o Senhor nos mandou, né? Que é pregar a palavra de Deus e amar o nosso próximo, né? Amar o nosso próximo não é só amar quem já é adulto, quem já entende, quem é amar a todos. E aí, mais uma vez, eu repito, o capítulo 18 em Mateus, né? Se nós não tivermos um coração como o de uma criança, que possamos refletir nisso, como amar o próximo sem julgar. Então, precisamos cada dia nos arrependermos e ter esse olhar especial, né, de uma criança. Amém. Isso é lindo também, isso é lindo. Eu pensei aqui, Marcelo, isso é lindo também porque eu quero dar os parabéns para ti, Thaís, e para o Max. Esse sentimento vem forte, né? A gente vê vocês trabalhando de uma forma especial, então, realmente, a todos os nossos ouvintes que estão aí, não é fácil trabalhar e com essa mentalidade, né? Precisa ter um companheirismo, tem que ter alguém junto, apoiando, e o Max tem sido um grande homem de Deus aí no teu lado, tem feito um grande trabalho junto com a gente vê isso, o brilho dos olhos de vocês, como é tão importante aí por esse departamento com o coração, né, voltado, com esse sentimento de reino, de, como tu falou, as crianças têm os olhos de Cristo. Não sei se o Marcelo aí quer falar alguma coisa, Marcelo? Aproveitando, Thaís, que tu falaste aqui sobre a questão da mentalidade, né? Já também nos encaminhando para o fim, que a gente tem o tempo aqui da reunião, a gente podia falar bem mais, né? Mas já que tu falou de mentalidade, eu queria que tu deixasse uma mensagem como se fosse de alerta aí para os nossos ouvintes, como o Samuel já comentou, e isso é bem verdade. Aqui a nossa audiência, a maioria aqui até às vezes não é cristão, não é crente. Eu gostaria que tu falasse uma coisa que eu vejo hoje muito problemática na sociedade. O que acontece? É que as pessoas, na verdade, elas não se policiam as atitudes, as decisões do presente e depois acabam questionando e até mesmo reclamando pelas consequências que vêm no futuro. Eu queria que tu deixasse essa mensagem de alerta para os pais, para que possam se atentar para o hoje, para o agora, quanto às suas crianças, para depois lá no futuro, por exemplo, não estar dizendo, mas o Senhor não cuidou do meu filho, da minha filha, mas às vezes, né, uma atitude que deveria ser tomada hoje, no agora, que não foi tomada, lá depois o pai, a mãe coloca a culpa em Deus, mas não é, a responsabilidade é dela. Então que tu deixa esse alerta para os pais aí que têm os seus filhos, se atentar para as crianças, hoje, agora, o meu filho, o que eu tenho que ensinar para o meu filho agora, para no futuro aí não estar sofrendo com ele, na vida secular. Como cristã, né, Marcelo? Como mãe, como serva do Senhor, né? O nosso propósito maior, né, é alcançar a nossa salvação. Jesus nos prometeu não uma vida fácil aqui na terra, né, sem aflições, não. A promessa maior é o quê? É a nossa salvação. Então, eu tenho que me preocupar como mãe pela salvação dos meus filhos. Então, como eu deixo aqui um alerta para os pais que são cristãos, ter o cuidado de todos os dias inserir o teu filho na palavra do Senhor.
todos os dias, não é só no domingo que vai na igreja ou em algum culto durante a semana, é todos os dias você envolver ele com a palavra de Deus, com louvores, ter o cuidado com os louvores, com as músicas que os seus filhos ouvem dentro de casa, no celular, na rua, porque assim, ó, muitas das vezes a gente pensa que não tem nada a ver. Ah, só uma, tá ouvindo uma musiquinha que não é cristã, só hoje, não tem nada a ver, mas aí é uma brecha que você dá para o inimigo tentar alcançar o teu filho. Então, a necessidade de buscar verdadeiramente a Deus juntamente em casa, ter o tempo de devocional na mesa, sabe? De sentar, de ler a palavra, de orar, mesmo que seu filho seja um bebê, sabe? Coloca ele nesse ambiente de oração, de leitura, e com certeza você vai ver uma diferença, sabe? Pode ser que em alguns momentos você vai ter alguns problemas, porque ele também tem a escola, ele não vive dentro de uma bolha, né? Tem a vida dele externa também, mas que os nossos filhos possam refletir a glória de Deus nos ambientes que eles estão. Então, eu preciso o quê? Embutir, colocar no coração e na mente dele a palavra de Deus todos os dias. E aí, se todos os dias eu leio um pouquinho, todos os dias eu leio um pouquinho, quando chegar mais à frente, eles não vão sentir o desejo de conhecer o mundo. Por quê? Eu não obriguei a ele, mas sim eu ensinei a ele a amar a Deus acima de todas as coisas. Não porque a minha mãe ama, não porque o meu pai serve a Deus, não, eu amo a Deus porque Ele é o meu Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, e eu aprendi na palavra do Senhor. E às vezes a gente na igreja, a gente falha com isso. Eu todos os dias eu procuro, sabe, ler para Mariana, e os dias que eu não consigo, sabe, eu sinto no meu espírito o Espírito Santo me lembrando, ó, Thaís, tem que ler, tem que dobrar o joelho com ela, tem que botar ela para orar, sabe? Por quê? Porque é uma coisa que cada dia ela vai evoluindo, e às vezes ela vai estar repetindo isso na igreja, nos ambientes que ela vai estar inserindo, porque eu fui esse exemplo para ela. Então, que nós possamos ser exemplos, né, de cristãos, o quê? Verdadeiros, que ama a Deus de verdade. Precisamos ser fiéis àquilo que Deus nos confiou aqui na Terra. Quem Deus me confiou aqui na Terra para me cuidar? Minha filha. Então, eu tenho que conduzi-la nesse caminho e procurar todos os dias ser um bom exemplo. E para quem ainda não serve ao Senhor, para quem ainda não teve esse encontro com esse Deus tão maravilhoso, não impeçam os seus filhos deles irem, às vezes, no culto infantil, quando é convidado, né, pelo vizinho, pelo irmão da igreja. Leve ele, permita que ele vá, né, aos cultos kids, aos cultos infantis, porque esse é um ambiente que o seu filho está sendo protegido por Deus. Porque por mais que você ainda não frequente uma igreja, por mais que você ainda não teve esse encontro com Jesus, eu tenho certeza que você quer o bem do seu filho. Você quer o bem para sua casa, você quer que ele cresça e seja um bom homem, né, uma boa mulher. Então, assim, servir a Deus é o caminho, né? Jesus é o caminho, né? Jesus é o caminho, então a palavra que eu quero deixar para você, ouvinte, que ainda não aceitou a esse Deus, é que se a tua casa tem criança, se você tem filhos, sobrinhos, primos, não impeçam ele de ir à igreja, né? E, se possível, até leve eles, vá com eles, né? Porque a igreja ela é aberta para todos. E a palavra está aqui, ó. Jesus veio ao mundo por todos nós. Não foi só por um ou por dois, não. Foi por todos nós. E assim como Jesus, nós estamos aqui para abraçá-lo, para acolhê-lo, né? Para cuidar, para que os nossos filhos
não se percam nesse mundo, porque o mundo, ele não tem nada de bom para oferecer, né? E a gente sabe que o fim de todas as coisas é o quê? Ou é o inferno ou é o céu. Então é melhor que o quê? Que nós conduzamos os nossos filhos para a eternidade. Amém. Aproveitando, irmã Thaís, neste momento, como um ato profético, a irmã pode estar orando para os nossos ouvintes também, aquela mãe, o pai que está desorientada, muitas vezes sem saber como lidar com seus filhos, ou como ser mãe, como ser o pai, né? Que a irmã seja uma voz profética aí para os nossos ouvintes, ter a oportunidade de estar orando aí, e que você que está na sintonia aí, nessa programação, você possa chegar bem perto aí do seu celular, da televisão, e a irmã vai estar orando e nós vamos estar intercedendo junto com a irmã. Fica à vontade, irmã. Vamos orar então. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, mais uma vez estamos aqui em Tua presença. Senhor, eu te louvo, eu te glorifico nesta manhã de domingo. Senhor, nós te adoramos porque só Tu és, Senhor, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Senhor amado, nesse momento eu oro, Senhor, por cada pessoa, por cada irmão, por cada irmã, Senhor amado, que está nos ouvindo. Jesus, vai de encontro a essas famílias, aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que as nossas mãos não alcançam, Senhor. O Senhor pode fazer. Se tem algum pai, alguma mãe, alguma avó, alguma tia nesse momento, Senhor, que precisa, Senhor, de uma luz, que precisa de uma orientação, Senhor, abre o entendimento, Senhor amado, que o Senhor possa ir ao encontro dessas famílias, Senhor, levando salvação, levando libertação. Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus que pode todas as coisas, Senhor. E nesta manhã nós profetizamos, Senhor, que as nossas crianças, Senhor amado, não se perderão, que as nossas crianças, Senhor amado, não vão se perder neste mundo. E eu creio, Senhor amado, que elas serão cheias do Teu Espírito Santo e que através da vida delas, Senhor, almas serão alcançadas, Senhor amado, e que o diabo, Senhor amado, não alcançará o coração dos nossos filhos, Jesus. Por isso, nesta manhã, nós pedimos, Senhor, blinda as nossas casas com Teu sangue, Senhor, que os Teus anjos estejam nos guardando, nos protegendo, nos dando entendimento, Senhor amado, nos dando discernimento, Senhor, para conduzir os nossos filhos, Senhor, nos Teus caminhos. Nos dê, Senhor amado, sabedoria, Senhor amado. Nos dê, Senhor amado, estratégias, Senhor, para poder, Senhor amado, transmitir, Senhor, a palavra de Deus, Senhor, de acordo com a linguagem deles, ó Pai. Senhor, levanta, Senhor, um exército de mães e de pais, Senhor amado, que se preocupem, Senhor amado, com o ensino da palavra de Deus para os seus filhos, Senhor amado. Dê força, dê sabedoria, Senhor amado, para cada mãe, para cada pai, Jesus. Nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos nesta manhã, Senhor. Recebe o nosso louvor e nos dê uma tarde abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu quero aqui agradecer, então, a irmã Thaís. Nós estamos... Acabou caindo, caiu a conexão aí, tá? Nós temos um tempo, mas eu quero agradecer a Thaís, que certamente está na audiência, né? Pela Rádio Max, aí, a toda a sua família, por essa entrevista, né? E por esses questionamentos aqui que nós fizemos e esse alerta que a irmã Thaís deixou aí para você, nosso ouvinte, que é pai, que é mãe, você que é cristão e que também não é cristão, não é crente em Jesus ainda. Não impeça o seu filho de ouvir a palavra de Deus, porque é somente por meio deste caminho que nós vamos conseguir chegar até Deus. Muito proveitosa, né, Moisés, a entrevista? Sim, com certeza esse tema das crianças é muito importante, né? Como o próprio Samuel pontuou ali, às vezes é visto como uma coisa um pouco boba, né? Um cultinho, né? Um culto ali que não seja tão relevante, mas é extremamente importante que essa parte infantil ela esteja muito bem consolidada, muito bem sólida dentro da igreja. A gente tem que entender que é algo muito sério. Inclusive, como a própria irmã citou, as crianças são
esse parâmetro, né, que o próprio Jesus colocou pra gente, né, se fazer como crianças pra gente conseguir realmente entrar no reino dos céus. Então, com certeza foi algo muito proveitoso, a gente aprender tanto sobre as nossas crianças e como realmente devemos cuidar delas. É verdade, não negligencie o hoje, como a gente falou aqui, eu fiz aquela pergunta para a irmã, o hoje, porque depois não adianta chorar lá no futuro. Você tem que atuar de maneira sábia, de maneira inteligente no hoje, para que no amanhã você não tenha problemas, aí esteja chorando, né, com teu filho, talvez neste mundo aí, nas mãos do inimigo que a gente fala, porque a vida é assim, né, se nós não vigiarmos, qualquer um de nós, o inimigo ele arruma um laço, um enredo para fazer o ser humano se tornar escravo, porque o que acontece, né, Moisés? Jesus veio para nos libertar, com certeza, das garras do inimigo, né? Veio para nos dar vida e vida em abundância. Só que o inimigo das nossas vidas, ele trabalha incessantemente para tornar de novo, fazer o homem escravo, né? Seja dos pecados, seja dos vícios, e que você possa estar alerta aí, educando seu filho no caminho certo, ensinando o menino no que deve andar, para que, quando adulto, não se esquecer deste caminho.